Vamos lá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história simplesmente fascinante de transformação comunitária. O foco aqui é entender nos mínimos detalhes como um movimento de base, criado inteiramente por jovens, o que é incrível, conseguiu mudar a cara de um território vulnerável. E mais, vamos analisar os fatos e dados que mostram exatamente o que essa galera precisa hoje para subir de nível e gerar ainda mais impacto social. Então, bora falar sobre infraestrutura, cidadania e, acima de tudo, como o espaço ao nosso redor molda o nosso potencial. Bom, vamos direto ao ponto aqui. A nossa premissa central é bem simples, mas super poderosa. Sabe aquela ideia romântica de que quem quer faz e que a força de vontade pura e simples supera qualquer barreira? Pois é, a realidade nua e crua é um pouco diferente. Os jovens têm, sim, um potencial infinito. Isso é fato incontestável. Mas eles precisam do ambiente físico adequado para conseguir desbloquear isso de verdade. O espaço não é só um detalhe arquitetônico, sabe? A infraestrutura dita a regra do jogo quando o assunto é ter a capacidade de gerar um impacto social que seja real e contínuo. E para entender o peso de tudo isso, a gente precisa voltar um pouquinho e olhar para as raízes, para como essa jornada toda começou. O nome deles é Grupo TUM, que significa Todos Unidos Mudaremos o Mundo. E o mais legal é que essa iniciativa não nasceu de uma mega corporação ou de um decreto do governo. É um exemplo de crescimento orgânico absurdo e muito inspirador. Lá atrás, em 1996, foram os próprios adolescentes da comunidade que começaram a se reunir de forma totalmente espontânea, querendo fazer a diferença. E olha que loucura! Ao longo de mais de 2 décadas, eles criaram coisas fundamentais, tipo os encontros municipais de adolescentes, que viraram referência em diálogo coletivo. Pulando para os dias de hoje, essa molecada cresceu, a iniciativa amadureceu e virou uma organização super consolidada, que integra conselhos de direitos e trabalha lado a lado com o poder público e grandes parceiros em âmbito nacional. Beleza, agora que a gente já sabe de onde eles vieram, vamos dar uma olhada no impacto gigantesco que eles estão gerando na comunidade hoje. 120. É um número para se falar com muito orgulho, porque atualmente são 120 crianças e adolescentes sendo atendidos diariamente pelos programas socioeducativos da organização. A gente está falando de 120 vidas sendo diretamente orientadas, desenvolvidas e transformadas na prática. Agora, o que é realmente interessante analisar aqui é a complexidade dessa atuação. Não é só recreação básica para passar o tempo, não. A abordagem deles é super multifacetada e rigorosa. O foco se divide em pilares muito sólidos. A gente vê projetos na área da saúde, oficinas de cultura, muita prática de esporte e um esforço incansável na erradicação do trabalho infantil. Ou seja, é literalmente um ecossistema completo de formação cidadã acontecendo ao mesmo tempo. E para a gente realmente entender a gravidade desse impacto, vale a pena destacar um ponto crucial dos documentos da própria organização. Muitas dessas crianças enfrentam grandes barreiras socioeconômicas e não têm acesso a outros equipamentos públicos decentes por perto. Por conta disso, o TUM acaba sendo a principal e às vezes a única oportunidade que eles têm de viver experiências que ampliam horizontes, fortalecem amizades e promovem a cidadania. Pensa bem, sem esse espaço, essas chances de formação simplesmente não existiriam para essas famílias. É aí que a infraestrutura se mostra vital na garantia de direitos. Mas é justamente agora que a gente esbarra num gargalo sério. Chegamos na fase onde paredes físicas de tijolo e cimento estão literalmente segurando todo esse potencial humano gigantesco. O contraste que a gente vê hoje é muito tenso na prática. Imagina uma balança. De um lado, temos uma demanda comunitária altíssima, que infelizmente não está sendo atendida, gerando filas de espera frustrantes. Do outro lado da balança, a capacidade atual de atendimento é baixa. E calma, não é por falta de vontade, nem por falta de gente qualificada trabalhando. É puramente porque eles estão estrangulados pelas limitações severas da sede atual. Tudo que eles construíram com tanto suor está batendo num teto físico. E trazendo esse problema abstrato para a realidade nua e crua do dia a dia, a situação é a seguinte: o planejamento vive sofrendo interrupções. Eles não têm um ginásio esportivo próprio, então vivem de favor, dependendo de espaços cedidos por terceiros. Falta área verde para o brincar livre, que é algo essencial para qualquer criança. Como não tem sala suficiente, esquece a ideia de fazer várias oficinas ao mesmo tempo. E até a cozinha e o refeitório são muito limitados, apertando e muito na hora essencial que é a da alimentação e do convívio. E isso ilustra brilhantemente o nível extremo de desafio que eles enfrentam na operação.
Gente, é literalmente zero espaço de armazenamento. Tenta imaginar o quebra-cabeça diário para manter oficinas culturais e de esporte com altíssima qualidade, sem ter onde guardar as coisas. Bolas de basquete disputam espaço com violões, figurinos de apresentações e material de sala de aula. É uma energia absurda gasta com logística, sendo que todo esse esforço deveria ser voltado 100% para acolher a garotada. Mas claro, toda grande história tem uma virada. E aqui entra a solução transformadora, a visão de futuro que a aquisição de um novo terreno vai destrancar. Analisando os dados da organização, o caminho para quebrar essa barreira se desdobra de forma muito lógica, como uma cascata incrível de benefícios. Tudo começa no passo 1, a expansão física real através de um novo terreno. Resolvendo a raiz do problema, a gente destrava o passo 2, que é alcançar a tão sonhada autonomia institucional. Imagina não depender mais de espaço emprestado? O planejamento finalmente vira algo contínuo e previsível. E isso culmina direto no passo 3, o acesso democratizado total. Eles vão poder zerar a fila de espera e abraçar a comunidade com força total. Vamos colocar isso lado a lado para ver como essa evolução se constrói na prática. A gente tira de cena aquela realidade super estressante de ginásios emprestados e planejamento quebrado e entra com uma autonomia completa. Aquelas filas de espera dolorosas dão lugar a oficinas acontecendo simultaneamente para muito mais jovens. A rotina deixa para trás as atividades espremidas em ambientes internos e passa a oferecer um baita contato com a natureza e áreas de lazer. E os eventos que antes ficavam desconectados passam a acontecer num polo comunitário de verdade, integrando as famílias e toda a rede de apoio de forma incrível. Tudo isso deixa a gente com uma reflexão final que é impossível de ignorar. O Grupo TUM já provou o impacto que tem durante décadas, transformando a vida de tanta gente, mesmo lutando bravamente contra limitações físicas super severas. Então, a pergunta provocativa que não quer calar é: quanto mais potencial humano a gente conseguiria desbloquear se o espaço deixasse de ser um obstáculo e passasse a ser um trampolim? É uma questão fundamental que convida a gente a repensar como estruturamos a base do nosso futuro. Valeu demais por acompanhar essa análise e vamos continuar de olho nos elementos práticos que moldam as nossas comunidades. Até a próxima!